Bem, galera, essa é a segunda parte da aula de integrais, e agora a gente vai ver o último assunto de integrais, que são as mudanças de variáveis. Então, são três tipos principais, né? As polares, as cilíndricas e as esféricas. E depois de ver as três, a gente vai ver, como sempre, um resuminho das fórmulas para poder ajudar vocês a estudar. Só queria lembrar que esse slide e todos os outros que eu uso, né, para as outras aulas, está disponível na descrição do vídeo, assim como as minhas redes sociais. Então você pode me seguir lá para ficar atualizado, né, das postagens dos vídeos, de novidades e por aí vai. Indo para a aula, então, a gente vai começar o tópico de mudança de variável. Para que serve a mudança de variável em primeiro lugar? Para simplificar integrais que são muito difíceis ou muito trabalhosas normalmente de se resolver. Então, eu peguei um exemplo aleatório aqui. Se a gente fosse calcular essa integral aqui, que ela já é meio chatinha, né, por causa dessa coisa aqui em cima, em uma região que é uma coroa circular, então é tipo um círculo menos o outro, seria uma coisa bem complicada, né, bem trabalhosa de se resolver de uma maneira normal. Então, a gente aplica a mudança de variável para poder facilitar um pouquinho o trabalho. E no que consiste isso? Como o próprio nome diz, então, fazer uma mudança nas variáveis. O x e y, eles vão ser modificados, né? Eles vão estar dependentes, eles vão estar em função de outras duas variáveis, u e v. Então, o meu x está dependente de u e v, e meu y está dependente de u e v. É interessante perceber, então, que a região que a gente tinha quando estava trabalhando com x e y, ela vai ser modificada para uma região R', então ela vai mudar de formato, vai mudar de área, quando a gente fizer a transformação para u e v. Então, a gente tem que levar isso em conta, né? Ela tem uma alteração, tanto que a gente escreve ela de outra forma. E como que essa alteração é feita? Para ela poder ser feita de maneira correta, é preciso de um fator de correção, digamos assim, por causa dessa modificação de área, né? De R para R'. Esse fator de correção ele é chamado de jacobiano e é um determinante, então não precisa se preocupar tanto com essa definição aqui, mas basicamente vai ser um determinante. Então, a gente tem x escrito agora como x de u e v, e y como y de u e v. Vai ser o determinante das derivadas parciais de x em u, x em v, y em u, y em v. Então, o determinante a gente já sabe como faz, né? É a multiplicação disso menos a multiplicação disso daqui. E aí isso vai dar um termo para a gente, uma expressão que a gente vai colocar, né, na frente da função. Então, tem a função e a expressão do jacobiano. Então, percebam que aqui atrás, né, teoricamente está errado porque não tem o jacobiano. A gente precisa representar ele, então isso daqui seria a maneira certa de representar. Para as integrais triplas vai ser a mesma coisa, só que agora a gente vai ter o z, e o z ele vai ter um correspondente, né, que é o w. Então agora o meu x vai estar em u, v e w, o y em u, v e w, e por aí vai. E o jacobiano também vai ser modificado, então ele vai ficar mais chato, né, ele vai ficar maior, mas basicamente a gente adicionou isso daqui em relação ao outro. Então, por quê? Porque agora o meu x eu tenho que calcular em w, o meu y eu tenho que calcular em w, e eu tenho que fazer o meu z em u, v e w. Então, é adicionado essa parte aqui, mas a lógica é a mesma, né? Eu ainda tenho uma região E' agora, na verdade um espaço E', né? Não é uma região. E, enfim, eu ponho meu jacobiano na frente da função que eu vou reescrever. Agora a gente vai ver nas integrais duplas as coordenadas polares. O que é isso de coordenada polar, cilíndrica, esférica e por aí vai? São basicamente mudanças de variável, assim como a gente acabou de ver, só que elas são mais específicas, elas são coisas que são mais utilizadas, então elas receberam um nome, né? Você pode mudar a variável do jeito que você quiser, mas essas são mais usuais, então elas foram nomeadas e a gente estuda elas. Na polar, então, a gente vai reescrever o x e o y em função de r e θ. Então, perceba que meu x é r cosseno θ, meu y é r seno θ, e se eu pegar os dois ao quadrado, eu tenho r ao quadrado. Então, isso daqui são as reescritas, né? Isso daqui é a mudança de variável, e isso daqui é uma propriedade que acaba surgindo que ela é bem útil. E o que seria esse r θ? É basicamente esses desenhos aqui. Tem esse que eu peguei do livro e o que eu desenhei. Então, o meu eixo x e o meu eixo y, ele vai ser substituído por uma reta que eu vou chamar de r e por um ângulo que eu vou chamar de θ, que é, né,
dessa reta até o eixo x. Então é basicamente uma outra maneira, um outro jeito de fazer uma coordenada, né? Digamos assim, vai ter um ponto aqui. Ao invés de eu escrever esse ponto em x e y, eu vou escrever esse ponto em r e em θ. Se eu pegar então as derivadas parciais de x e y, né, se eu for fazer o jacobiano dessa mudança de variável, então a derivada parcial de x em r, derivada parcial de x em θ, fizer as de y também, fizer o determinante, o meu jacobiano vai dar r. Então percebam que a minha mudança, né, da região r, x e y, para a minha região r', rθ, eu tenho que adicionar isso daqui, esse r, esse jacobiano, na frente da minha função. E aí depois é só descobrir os intervalos e calcular. Geralmente a gente faz as coordenadas polares em regiões circulares, e vocês já vão entender o porquê. Isso facilita bastante. Então vamos para o exemplo 1. Eu quero calcular essa função aqui, né, a integral dessa função em uma região, e essa região é esse círculo de raio 2. Então isso daqui é uma equação de um círculo de raio 2. Então toda essa região aqui. Como eu disse, é uma região circular, então a gente vai aplicar o que a gente já aprendeu das coordenadas polares. Vamos ver como é que vai variar então. Ó. Lembra que sai da origem, eu tenho uma reta R e o ângulo θ. Como que meu R está variando? Qual que é o intervalo dele? Ele saiu do 0 e foi até o 2. E em todo o meu círculo ele vai fazer isso, né? Não importa onde seja, aqui, 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 ele vai estar variando de 0 a 2. Então, meu R varia de 0 a 2. O meu θ, como o círculo está completo, né, não tem nenhuma parte faltando, percebam que ele vai rodar 360 graus. Então, 2π. Meu θ vai rodar tudo isso daqui e o meu R vai pegar todos os pontos desse círculo. Então, o meu θ varia de 0 a 2π, ou 360 graus. Então, percebam que esses dois intervalos para a gente, eles acabam mudando, né? A gente tem uma região circular sendo transformada em uma região retangular, porque agora são intervalos numéricos, 0 e 2. Então, 0 e 2 para o R, e 0 e 2π. 0 e 2π para o θ. A minha região, que era um círculo, virou um retângulo. E por ser um retângulo, eu posso inverter, então vamos lá, né? Eu posso ter o meu intervalo dos dois jeitos, então o meu R de 0 a 2 e o meu θ de 0 a 2π. E aqui é a mesma coisa, mas o θ de 0 a 2π e o R de 0 a 2. Por ser uma região retangular, eu posso fazer essa inversão. E por que isso daqui virou R quadrado? Percebam que eu tinha raiz de x quadrado mais y quadrado. Mas nas coordenadas polares, isso é a mesma coisa que R quadrado. Então eu reescrevo desse jeito e eu adiciono esse R. Ele não existia antes aqui, ó. Não tenho nada. Mas eu adiciono esse R por causa do jacobiano, lembra? É o fator de correção. Então, qualquer uma dessas integrais que eu resolver, vai estar certo. Basicamente, você pega a sua região, desenha, né, para você entender qual que é a variação do R e do θ. Aí você escreve os intervalos, adiciona o jacobiano, que é R, e reescreve a sua função usando esses valores aqui. Voltando àquele exemplo que eu tinha falado lá no começo, do e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado nessa região. Então agora como é que a gente vai analisar? Saindo da origem, eu tenho a reta que vem até aqui, que é o R, e eu tenho o meu θ. Se eu colocar, né, posso até colocar o meu θ valendo 0 aqui e o meu R aqui. Percebam que o meu R está variando de 2 até 3, porque eu quero só essa região aqui, né? Só essa coroa circular. Então ele varia de 2 a 3. E o meu θ, assim como no exercício anterior, ele vai rodar o círculo inteiro. Então de 0 a 2π, de 0 a 360 graus. Então analisei o R e o θ, escrevi aqui. Agora eu posso escrever os meus intervalos, de acordo com o que eu descobri. Vou adicionar o meu jacobiano, que não existia antes. E isso daqui, que era meio chatinho, eu posso converter para R quadrado. Então eu dei um jeito de simplificar um pouco a minha integral. Percebam que a gente fez a mesma coisa, então a gente converteu uma região circular em uma região retangular, uma R', e por causa disso eu poderia inverter isso daqui se eu quisesse, né?
Agora, só para relembrar um pouquinho do cálculo 2, a gente vai resolver essa integral, então. Eu reescrevi ela aqui. E vamos lá, né? A gente vai pegar, então, a primeira parte de dentro. E eu vou ter que integrar em θ. Se eu não tenho θ aqui, é como se eu tivesse θ elevado a zero. Ele vai ficar θ elevado a 1. Então, ele aparece. E eu estou variando essa expressão de 0 até 2π. De 0 até 2π. Então, eu vou pegar o 2π, e como eu estou integrando em θ, eu vou substituir ele no θ. E fazer menos a substituição do zero no θ. Então, eu tenho essa expressãozinha aqui, e resulta nisso. Agora, isso daqui eu vou integrar em R nesse outro intervalo. Então, é tudo que a gente já viu lá na aula passada, certo? De integral. Então, eu reescrevi ela aqui em cima. E agora vocês podem perceber que, por exemplo, uma integral que a gente sabe fazer, né, em relação ao e, é que a integral de e elevado a x dx continua e elevado a x. Mas e e elevado a x ao quadrado? Eu não sei. Então, também não sei e elevado a r quadrado, é a mesma coisa, né? Então, para quem não lembra lá do cálculo 1, a gente vai aplicar uma estratégia, né, uma substituição aqui, chamar esse r quadrado de u. Então, isso daqui não tem nada a ver com coordenada polar, tá? Eu estou fazendo uma substituição, uma estratégia que a gente aprende lá no cálculo 1 para poder fazer essa integral. Eu vou chamar, então, isso daqui que está me dando trabalho de u, e eu vou derivar os dois lados da equação. Então, 2r derivado em r, o u eu vou derivar em u. Então, eu sei agora que 2r dr vai virar du. Então, se eu pegar aqui da minha equação, né, eu só reescrevi ela aqui, eu não fiz nenhuma mudança. 2r dr. Isso daqui é a mesma coisa que du. Então, eu reescrevi isso como du. O meu e, que estava elevado a r quadrado, como eu chamei isso de u, ele vai ficar elevado a u. E o π, por ser uma constante, eu posso passar para fora da integral. Então, fica π, a integral de 2 a 3, e elevado a u du. Isso daqui facilita bastante a gente, porque a integral de e elevado a x é e elevado a x. Então, a integral de e elevado a u du continua e elevado a u, naquele intervalinho ali com o π multiplicando. Então, aqui, né, a gente volta o r quadrado para poder resolver. Substitui o 3, substitui o 2, subtrai eles e por aí vai. E essa daqui é a minha integral. Então, eu fiz uma revisãozinha rápida aí de integração no cálculo 2. Isso daqui a gente aprende no cálculo 1 também. E beleza, temos o nosso resultado. A dica que eu ia dar é que tem como a gente resolver isso, né? Eu sempre falo do Simulab, então dá pra gente resolver isso no Simulab. Às vezes por falta de letras para escrever, né? R, θ, então eu troquei. Eu escrevi a mesma coisa, mas o R eu coloquei X e o θ eu coloquei Y, eu acho. Então é a mesma coisa, mas enfim, percebam que deu o mesmo resultado, certo? O problema disso daqui é que ele não mostra os passos. Como eu sempre falo também, esse site, para você ver os passos, ele é pago. Ele só te dá o resultado final. Então, outra dica é usar o Integral Calculator, que ele só tem integrais simples, né? Ele não tem a múltipla, a dupla. Mas o que você pode fazer é, o que eu sempre digo também, no cálculo 2, você vai voltar para o cálculo 1. Então, você faz essa integral simples, calcula lá no Integral Calculator, resolve. E aí o resultado você faz de tudo. Só vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas enfim, é uma maneira mais fácil de conferir. Então você vem aqui em Show Steps, você resolve ela, aperta aqui em Go, aí você vai em Show Steps e ele vai te mostrar todas as substituições que ele fez, cada passo, cada coisinha que ele fez. Isso daqui é bem útil. Então, nas opções você coloca os limites, né? Coloca onde você está derivando, no caso em R. E, enfim, fica aí uma dica para vocês. Agora, exemplo 3, a gente vai calcular a área de uma elipse definida por essa equação aqui. Então, para quem não sabe ou não lembra, isso daqui é a forma básica de uma equação de elipse. É o a ao quadrado e o b ao quadrado, né? Então, o a é essa minha distância aqui nesse eixo e meu b é isso daqui. E beleza. Lembrando das aulas passadas também, se eu integrar, né, uma integral dupla de 1
eu vou conseguir a área da região, e é justamente isso que eu quero. Eu quero a área da elipse nessa região. Então percebam que o exercício nem me deu uma função, justamente porque a função vai ser 1. Né? Para quem não lembra disso, volta lá na aula passada e revisa. Mas então a gente vai fazer uma integral dupla nessa região aqui de 1. Então só precisamos descobrir os intervalos agora, né? Então vamos aplicar coordenadas polares, certo? Eu venho aqui, ponho o R e o θ. É isso mesmo? Porque agora tem um detalhe, né? Se eu quiser achar o meu R, percebam que, ó, o meu R aqui ele tem um valor, aqui ele tem outro valor, aqui ele tem outro valor, aqui ele tem outro valor. Então o meu R não é mais, tipo, de 0 a 2, de 0 a 1. O meu R está variando. Então eu não posso mais simplesmente escrever o que eu estiver vendo, né? Até porque não tem nenhum valor aqui para eu ver. Por causa disso, como o R, né, o raio varia de acordo com A e B, eu vou ter que encontrar uma expressão que me ajude a identificar isso. Então a gente vai ter que fazer uma mudança de variável. Repara que eu não estou falando de coordenada polar. Então a gente vai pegar essa equação aqui, né, reescrever ela. Então perceba que isso daqui é a mesma coisa que isso. Eu só coloquei o quadrado para fora. Então a gente vai chamar de U, o x sobre A, e de V, o y sobre B. Então passando isso multiplicando, né, passando aqui, eu tenho um x novo e um y novo, e eles estão dependendo de u e de v. Então eu fiz uma mudança de variável. Por ter feito uma mudança de variável que eu não sei o jacobiano, né, eu sei que na polar é r, só que isso daqui não é polar. Então eu vou ter que calcular o jacobiano, derivar essa expressão de x em u, né, parcialmente, derivar essa expressão de y em u e v também, enfim, fazer o jacobiano, isso vai me dar AB. Então, a integral que eu tinha numa região R, de 1, ela vai para uma outra região, de 1 ainda, só que com esse jacobiano novo, AB, e a mudança de variável aplicada. E se a gente reescrever, né, se x sobre A é U, e y sobre B é V, percebam que a gente foi de uma região de elipse, né, para uma região circular. Isso daqui é uma equação de um círculo, de raio 1. Então, fazendo essa mudança de variável, a gente saiu de uma elipse e foi para um círculo de raio 1. Isso me ajuda por quê? Porque agora nesse círculo que o raio é constante, aí sim eu posso aplicar a coordenada polar. Então, isso daqui que a gente fez foi só para sair dessa elipse com o raio variando e voltar para um círculo, né? Ir para um círculo que eu tenho o raio constante e aí fica bem mais fácil. Então, agora fazendo as coordenadas polares nesse círculo que a gente achou, eu trouxe aqui de novo os conceitos da polar, né, nesse quadrinho. Então, o meu u, que era o meu x, eu vou chamar de r cosseno θ, o meu v de r seno θ, e os dois ao quadrado, r ao quadrado. Então, é a mesma coisa. O jacobino não preciso mais calcular. Polar é r, então não preciso fazer de novo. E aí agora é só a gente reescrever. Então, o que a gente tinha aqui, agora vai continuar 1, AB, só que agora surgiu o R, e a gente está numa região duas linhas. Então vamos lá, se a gente sabe que o raio aqui é 1. Eu sei que meu raio está variando de 0 até 1, e o meu θ vai dar a volta completa. Então, θ variando de 0 até 2π, 360 graus. E esses daqui são os meus intervalos. Então, de novo, eu apliquei polar num círculo e consegui uma área retangular. E é nela que a gente vai fazer. Então, ó, meu raio está variando de 0 a 1, meu θ de 0 a 2π. Eu tenho o 1 que eu tinha lá no começo, o AB da mudança de variável e o R da mudança polar. Resolvendo isso daqui, eu tenho πAB como resultado para minha área. Olhando de novo, então, tudo que a gente fez. Convertemos uma região R de elipse para uma região R' de círculo e disso para um retângulo, e aí a gente fez, né, a integral. Então a gente fez uma mudança de coordenadas e depois uma mudança polar. Percebam que como eu não dei um valor de B e de A, né, a nossa resposta da área foi πAB. Então, justamente, por não ter dado um valor, dependendo do A e dependendo do B, a minha área vai ser maior ou menor, certo? Mas isso é só
não vem ao caso, é só para explicar mesmo. Agora, o exemplo 4, ele é um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais complicado, na minha opinião. Então, o meu círculo agora ele não está na origem, né? Antes eu tinha círculos que estavam na origem aqui. Se é que isso daqui é um círculo, né? Enfim, eu tinha círculos que estavam na origem. Agora, o centro do meu círculo é em 1, 0. E ele tem raio 1. Como é que eu vou fazer? Será que é só eu pegar aqui, né, e colocar então o raio aqui, o θ aqui, aí o raio varia de 1 a 2 e o θ de 0 a 2π? Não vai ser assim, por quê? Porque esse desenho que eu fiz aqui, ele sempre sai da origem. Então, ó, o meu raio vai vir aqui, por exemplo, e o meu θ aqui. Ele sempre sai da origem, não do centro do círculo. Mas enfim, isso a gente já vai ver mais pra frente. Então, eu quero fazer a integral y nessa região, certo? Que eu desenhei aqui, toda essa região. E aí a gente sabe que a equação para circunferência com um centro em AB é isso daqui. Então, na realidade, as circunferências que a gente está mais acostumado é quando o centro é 0, 0. Então, fica x ao quadrado, y ao quadrado, r ao quadrado. Mas o jeito certo de escrever seria esse, né? Então, se eu sei que meu centro agora é 1, vai ficar menos 1 aqui e 0 aqui no y, então some. E aí, por fim, a nossa região, então, tem essa equação. É aqui que a gente vai ter que descobrir o intervalo para poder fazer a integral, certo? Essa é a nossa região R. Então, sabendo disso que eu disse, né, que vai sair sempre da origem, como é que o meu R e o meu θ variam? Bem, eu posso perceber que o meu raio ele vai variar de acordo com o θ, porque ó, se eu aumentar esse ângulo, o meu raio diminuiu. Se eu aumentar mais ainda, diminuiu. Então, se eu fizer para cá também, ó, percebam como o tamanho do raio ele vai variando muito de acordo com o ângulo que a gente faz. Então, eles estão relacionados. Para descobrir, então, como o raio varia de acordo com o θ, eu vou pegar essa equação da região e eu vou converter ela para polar. Então, aplicar esses três negócios que a gente viu para ver se sai alguma coisa. Então, o que eu fiz? Eu resolvi esse x menos 1 ao quadrado, certo? Fica quadrado do primeiro, quadrado do segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Beleza, resolvi. Y ao quadrado igual a 1. Esses dois 1's aqui vão se cancelar, então o 1 some, fica igual a 0. E aí, nisso daqui, eu vou aplicar esses conceitos. Então, x ao quadrado e y ao quadrado vai virar r quadrado. Menos 2x, eu vou fazer menos 2r cosseno θ. Menos 2r cosseno θ igual a 0. Passa isso para lá, ele vem somando, divide tudo por r, então eu tenho que o meu r é 2 cosseno θ. Então eu já sei que o meu r vai variar de 0 até 2 cosseno θ. Então é como eu disse, o raio varia de acordo com o θ, ele é dependente do θ. Mas e agora e o θ? Quanto que ele vai variar, né? Para explicar isso, eu vou ir no GeoGebra daqui a pouco mostrar para vocês. Mas aqui já tem a resposta, então ele vai variar de 270 até 90. Então o que a gente tem que pensar é, o círculo está na parte direita das minhas coordenadas. Então o meu θ ele vai variar nisso daqui, certo? Só nessa parte direita. Então aqui eu tenho 90 graus, aqui eu tenho 270 graus. Então é só eu chegar e falar, o θ vai variar de 90 até 270? Não, porque ó, o certo é isso daqui, né? Se eu falar de 90 até 270, é como se ele fizesse isso, ó. Começa no 90 e vai para o 270. É exatamente o lado oposto ao que eu quero. Então eu tenho que falar de 270 até 90. Aí ele vai fazer o lado certo. Mas por que eu não posso falar de 90 até 270 e ele faz assim, 90 até 270? Porque a gente sempre vai analisar no lado, né, no sentido anti-horário. Então tem que pensar que ele está saindo daqui, vindo aqui, saindo daqui, vindo aqui. Por isso o jeito certo de eu escrever é de 270 até 90. Vamos lá para o GeoGebra só para mostrar isso para vocês. Então aqui no GeoGebra, ó, percebam que, né, esse segmento de reta AB, ele é o meu R. E conforme eu for variando aqui essa equação que eu escrevi,
eu tô perto do ângulo 270 aqui, certo? Ele vai ir variando até chegar no 90, ó. Então ele começou a variar, meu R foi aumentando e agora está diminuindo até ele chegar próximo do 90. Aí chegando no 90, né, chegando próximo, ele vai começar de novo. Então percebam que eu não passei por aqui, né? Eu não passei do 90, 180 e tal. Não, eu vim daqui para cá. Por isso então que eu vou escrever, né, o R a gente já tinha feito. O meu θ vai de 3π sobre 2, ou 270, até π sobre 2, ou 90. Então ele faz esse caminho aqui e não esse, certo? Agora é só a gente escrever, então eu coloquei os intervalos aqui de R e de θ. O meu y, ele vai virar o quê? R seno θ. Então, R seno θ. O jacobiano é R, então tem que lembrar dele. E aí, enfim, eu resolvo essa integral, vai dar zero, essa é a resposta. Então, o que a gente tem que mais se atentar aqui é que o R está variando em função do θ, e o θ ele vem daqui de baixo até para cima, né? E não daqui para cima até embaixo. Agora a gente vai passar para as integrais triplas, então tem as cilíndricas, né? As coordenadas cilíndricas e as esféricas. A cilíndrica é bem parecido com a polar, então perceba que eu tenho aqui um R e eu tenho um θ. Só que dessa vez eu vou ter uma altura z. Então a única coisa que vai ser adicionada é isso daqui, o resto é exatamente igual. O jacobiano também vale R, então é a mesma coisa que a polar. E então quando eu for reescrever isso daqui, né, o meu espaço agora não é mais a minha região, o meu espaço linha, eu vou ter ele em função de R, de θ e agora de z. O jacobiano é o mesmo e é isso aí. Vamos logo para um primeiro exemplo para facilitar. Então eu quero saber o volume desse cilindro aqui. 1 é igual a x² mais y², então o cilindro vermelho, limitado por esses dois planos z aqui, certo? Z igual a 0 e z igual a 5. Lembrando de novo lá da aula passada, se eu quero saber o volume em uma integral tripla, eu vou usar a função 1. Então o enunciado nem deu a função, porque ela vai ser 1. Se eu colocasse alguma função aqui diferente de 1, eu estaria calculando o hipervolume, que seria 4D, né? Então se eu quero volume 3D, eu vou fazer integral tripla de 1. Tá, então agora a gente tem que analisar o R, o θ, só que dessa vez o z também. O meu R, como está escrito aqui mesmo, né, ele vai variar de 0 a 1. Em qualquer região desse cilindro aqui, ele está variando de 0 a 1, certo? Então, R de 0 a 1. O meu Z está variando de 0 até 5. O próprio enunciado já me deu isso, então ele está limitado por esses dois planos. E o meu θ é de 0 a 2π porque ele está rodando o círculo inteiro, né? Então, meu θ vai variar 360 graus. E é isso. Esse exemplo ele é bem simplesinho. Então, a gente vai fazer, né, os intervalos de R, de Z e de θ da função 1, lembrando que o jacobiano continua a R, e aí a gente resolve. Então, na prática, lembra lá da aula passada que quando eu tenho uma integral tripla e eu tenho só intervalos numéricos, é como se eu estivesse fazendo na região retangular das duplas, então eu posso inverter isso daqui sem problemas. É como se eu estivesse trabalhando em um paralelepípedo 3D. Então, eu poderia inverter, né, esses intervalos sem problema nenhum, já que é uma região que é um paralelepípedo 3D. Mas isso não vem tanto ao caso, é só uma curiosidade mesmo. O exemplo 2 agora já está um pouquinho mais complicado. Então, eu tenho o mesmo cilindro vermelho, mas agora ele está limitado, né, na parte de cima, por um plano z igual a 4, e na parte de baixo, por esse paraboloide aqui, que tem essa função, essa equação, né? Então, o que eu posso analisar que eu tenho certeza? Eu sei que o raio é 1, certo? O raio vai ser 1 lá embaixo. E o θ vai ser 2π porque ele vai rodar o círculo inteiro. Então, isso daí a gente já sabe. O problema agora é que a minha altura ela tem um limite inferior aqui e superior aqui. Então, a minha altura não é mais uma coisa tão simples de calcular, né? Ela vai variar de acordo com quem? De acordo com esse paraboloide. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa equação do paraboloide e tentar entender como é que meu z vai variar. Se vocês perceberem, esse x² menos y² aqui
ele é quase isso daqui. Então você só escreve ele de um jeitinho um pouquinho diferente, né? Coloca o menos em evidência e aí pronto. X ao quadrado mais y ao quadrado. Dá para transformar em r quadrado. Então eu sei que meu z ele está variando nessa função, 1 menos r quadrado. Então agora eu posso escrever os intervalos, né? Eu já sei de r de θ. O meu z vai de 1 menos r quadrado até 4, que é aqui em cima. Então eu vou escrever meu intervalo de z, meu intervalo de r, meu intervalo de θ. A minha função é 1, o jacobiano está aqui, o r. E aí eu resolvo isso e vou chegar em 7π sobre 2. Então a única diferença agora é que a gente tinha que, né, perceber essa variação na altura z por causa desse limite inferior aqui. Agora vai ser uma coisa um pouquinho diferente. Eu tenho um cone, né, essa superfície rosa aqui com essa equação, e eu cortei ele em dois planos de z, z1 e z2. Então como que a gente vai analisar? O θ novamente, a gente está pegando então toda essa região circular aqui. Então de 0 até 2π. E o meu z, ele já está delimitado aqui, né? O meu z sempre vai ser 1 até 2. Eu tenho essa altura fixa aqui já. O nosso problema é agora com o raio, porque o raio ele está variando de acordo com a altura. Quanto maior a altura, o meu raio muda, percebe? Ó? Quanto mais eu subo, maior o meu raio fica. Então a gente tem que descobrir uma relação entre isso. Bem, o raio então ele está dependente desse cone, né? Então vamos pegar a equação do cone, reescrever ela aqui e converter para as coordenadas cilíndricas. Então, ó, olha só, o raio aqui, certo? Que eu quero. Então, eu substituo isso aqui dentro e eu vou ficar com z igual a r. Então, agora eu sei que o raio varia de maneira igual ao z. Quando a gente for escrever, então, esses dois aqui a gente já sabia. O meu raio vai variar de 0 até z. Então, a única diferença aqui era que a gente tinha que entender essa questão do raio variando aqui. Na escrita, então, meu R variando, meu Z, meu θ, o 1, né, porque eu quero saber o volume disso daqui, é a mesma coisa que o anterior, e o R também das coordenadas cilíndricas é jacobiano, e esse é o resultado. Agora, para encerrar, ainda nas triplas, a gente vai ver as coordenadas esféricas. Então, a mudança agora vai ser um pouquinho maior. Eu ainda vou ter o meu θ aqui embaixo, certo? Só que agora eu tenho o ρ, então, que é a distância do zero, né, da origem até o meu ponto. E eu tenho o φ, que é o ângulo entre a parte positiva de z e essa reta do ρ. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Mas então agora a gente está dependendo de ρ, de θ e de φ. Então, ó, o meu x está dependendo de ρ, de φ, de θ, ρ, φ e θ, ρ e φ. Então, essas daqui são as três mudanças de variáveis feitas, e isso daqui é uma propriedade que vai surgir disso, igual na outra que a gente tinha, né? Antes era x ao quadrado mais y ao quadrado, era r ao quadrado. Agora é isso daqui. O jacobiano dessa mudança agora não vai ser mais r, ele vai ser ρ ao quadrado seno de φ. Então, em toda a função, né, que a gente for fazer essa conversão do espaço E para o espaço E', a gente vai ter que adicionar isso daqui na frente da função. Então, a coisa mais diferente agora é esse ângulo φ. Ele é medido, então, entre o ρ, né, que é esse segmento aqui, medido entre o ρ e a parte positiva do eixo z, então, só a parte de cima, certo? E justamente por isso ele vai estar sempre entre 0 e π. Então aqui, por exemplo, né, ele parece ser mais ou menos 45 graus. Eu poderia ter ele aqui a 90 e até a 180. Então, entre 0 e π, certo? Meu ponto poderia estar aqui embaixo. Vai ser sempre a distância desse ponto até a parte superior de z. Então, o limite máximo, né, é 180. Sempre vai estar nesse intervalo aqui. Mas isso a gente já vai entender mais para frente com os exemplos. Por exemplo 1, então, eu quero calcular a integral, né, dessa função no espaço E, então uma função bem feia, e o espaço E é isso daqui, então é uma esfera de raio 1, certo? Para quem não lembra a equação da esfera, ela é assim, então isso daqui é o raio dela. Vamos analisar então, né? Vamos desenhar aqui de novo.
eu tenho o meu ρ, que é a distância da origem até o ponto. Eu tenho aqui meu φ, e aqui embaixo eu tenho meu θ, certo? Então vamos lá, o meu ρ, ele está variando sempre de 0 a 1, concorda? Que é o raio da esfera. Então meu ρ varia de 0 a 1. Como a esfera a gente está fazendo em toda essa região aqui, né, no plano XY, toda essa região circular, o meu θ está variando de 0 a 2π. A maior parte das vezes vai ser assim, né? Então, o meu θ variando de 0 a 2π. E percebam que se eu pegar, por exemplo, né, esse ponto aqui, então o meu φ é isso. E ele pode variar até aqui, caso eu pegue esse ponto. Então, vou ter o meu φ variando de 0 até 180, porque olha só, ele abrange toda essa região aqui. É como se fosse um espelho, né? Você pode pensar. Então, de 0 a π. Então, agora é só pegar esses intervalos que a gente achou. Então, intervalo de ρ, de θ e de φ. Tem que adicionar esse jacobiano aqui, então ele não existia. E percebam que isso daqui eu converti para isso, ρ ao quadrado. E aí o 2 vezes 3 sobre 2, né? Então fica ρ ao cubo. Então já está substituído certinho. Já tenho meus intervalos, já tenho a substituição, tenho o jacobiano. Posso fazer a integral que vai estar certinho. No exemplo 2, agora a gente vai calcular essa integral aqui dessa função no espaço E. E ele é a coroa esférica de duas esferas. Então, o que significa isso? Que eu tenho essa esfera de dentro e o espaço E é essa de fora menos a de dentro. Então, ela está faltando o miolinho, né? Está faltando o caroço, digamos assim. E como que isso vai acontecer, então? Vamos fazer aqui o ρ, né? Eu tenho a equação das duas esferas, então eu sei que o raio dessa primeira é 1 e o raio dessa daqui é 2, porque né, é como se fosse ao quadrado. Então, eu sei que o meu ρ ele vai estar variando daqui, que é 1, até aqui, que é 2. Então, essa é a variação do meu ρ. Então, o meu θ aqui no plano XY ele ainda está variando de 0 a 2π, certo? E o meu φ, lembra que ele é sempre em relação à parte positiva de z. Então, eu tenho toda essa região aqui, ó, né, do ponto mais baixo que eu tenho até a parte positiva. Então, eu tenho ele variando de 0 até π. Então, de novo, eu vou ter que fazer a substituição disso daqui, né, por isso. E como está ρ ao quadrado e a raiz disso fica só ρ, só que eu estou multiplicando por esse jacobiano aqui. Então, fica ρ ao cubo, seno de φ. Enfim, faz os intervalos, vai dar 15π. Para encerrar agora o exemplo 3, então o último exemplo, eu quero calcular a integral dessa função z no espaço E, que é a intersecção de duas curvas, uma esfera de raio 4, né, porque 4 vezes 4 vai dar 16, e um cone com essa equação aqui. Então é como se eu tivesse, né, o meu limite inferior ele está aqui nesse cone, e o superior ele está aqui na esfera, então é quase que uma casquinha de sorvete, né? Eu quero saber a integral nesse espaço E, que é essa casquinha de sorvete. Então, ó, percebam que o meu ρ ele vai variar de 0 até 4, né? Que é o raio da esfera, porque ele sempre vai estar pegando na esfera. O meu ρ ele não depende desse cone aqui. Então, o meu ρ está indo de 0 até 4 aqui, ó. 0 até 4, 0 até 4, beleza. O meu θ continua indo de 0 até 2π, ele ainda está rotacionando aqui em volta, certo? O círculo inteiro. A questão agora é que o meu φ, então percebam, né? Antes eu tinha o meu φ, por exemplo, aqui inteiro. Só que agora o meu φ é só esse pedaço aqui, ó. Esse vai ser o meu ângulo, porque ele está limitado por esse cone. Então, o meu ângulo φ é esse agora. Só que eu não posso, né, olhar para a figura e falar quanto que é φ. Então, o meu φ está dependente do cone, que tem essa equação, certo? O meu φ ele não é mais aquele tamanho todo, ele é só esse tamanhozinho aqui por causa do cone. Então, a gente vai pegar essa equação do cone e vai substituir, né, os valores de x, de y e de z com essas coisas que a gente aprendeu da coordenada esférica. Então, ó, o meu z virou ρ cosseno φ, certo? Então, tudo eu fui substituindo. Vai chegar um momento que eu vou colocar o ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ em evidência, multiplicando por isso daqui. E a gente sabe que o cosseno quadrado mais seno quadrado de uma mesma coisa dá 1.
Então é como se isso daqui desaparecesse, né? Porque eu estou multiplicando por 1. Eu fico com isso. Então, rho cosseno φ, a raiz disso daqui é só eu tirar, né? O 2 e o 2. Aí eu divido esse rho. E eu vou ter que meu cosseno de φ é igual ao seno de φ. O único ângulo que tem seno e cosseno igual, né? Que a gente pode ver, é o 45 graus. Então, π sobre 4. Que é bem parecido realmente, né? Pensem que aqui é 90 graus. Aqui eu tenho 45 graus. Então, essa vai ser a minha variação do meu φ, certo? Então, agora eu sei que o meu φ varia de 0 a π sobre 4. Esses dois valores aqui eu já tinha. Eu vou escrever a equação, então, ó. O meu z eu vou trocar por rho cosseno φ. Rho cosseno φ. Isso daqui é o jacobiano. E aí eu faço os meus intervalos, né? De acordo com o que eu descobri. Enfim, resolvendo a integral, a gente vai chegar em 32π. Acho que esse exemplo das esféricas é um dos mais importantes porque, né, é bem importante entender essa questão do φ. De início eu achei meio complicado. Então você sempre vai pegar, tipo, qual ângulo que ele está formando, né? O φ ele sempre vem do ponto, talvez do ponto mais baixo, dependendo da sua forma, até o limite de z, até o z positivo, né? Então nesse caso, como ele está sendo limitado por isso daqui, ele fica aqui π sobre 4, beleza? Então esse é o fim da aula, galera. Agora tem o resumo das fórmulas. Então aqui são os jacobianos, né, para mudança de variável. Aqui a gente tem as coordenadas polares, então a definição dela, as regrinhas e a mudança na integral. Aqui é a mesma coisa. Então definição, as regrinhas e a mudança na integral. E aqui para as esféricas também é a mesma coisa. Eu confesso para vocês que essa matéria é uma matéria bem difícil, porque você precisa de muita visão 3D, né, para entender a região, entender o cilindro, a esfera, e entender os conceitos do φ e por aí vai. Então eu acho realmente uma matéria complicada, e eu demorei bastante para fazer esse slide, eu tentei pegar o máximo de exemplo possível, porque cada exercício ele vai ser um pouco diferente um do outro, né? Então, eu espero que tenha dado para entender. Se tiver ficado muito confuso, podem me avisar que eu estava até pensando em separar essa aula, talvez em 3 partes, não sei. É porque, né, como eu estou sempre falando, eu comecei o canal esse mês, então eu não tinha tanto planejamento, eu estou no meio do semestre e tal, e eu não tive tempo de fazer uma coisa super bem separadinha, mas eu acho que isso daqui já ajuda pra caramba, né? Eu acho que eu consegui explicar bem o conceito de cada variável. Então, se você gostou, deixe seu like aí, me siga nas redes sociais, me apoie enquanto for possível. E, enfim, se você não entendeu alguma coisa, pode deixar sua dúvida, sua sugestão. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.